Uma resposta ao vídeo dos irmãos do MV e AGI Instituto Capitólio sobre mensagens aos antitrinitarianos. Mas será que os irmãos Valério, Andréa, Macon, Protágoras e Daniel falam em harmonia com a inspiração nesse vídeo? A crença dos pioneiros sobre a divindade era verdadeira ou falsa? Vamos descobrir agora, pois devemos provar todas as coisas. Bem, o que eu diria para os nossos irmãos antitrinitarianos? Eu diria que não se apeguem aos escritos de nossos pioneiros mileritas, aos escritos dos pioneiros quando a nossa igreja ainda estava em formação. Aliás, não preste muita atenção também nos pioneiros, seja milerita, seja adventista. Os pioneiros tinham ideias confusas acerca da divindade. Isso é um erro muito perigoso. Ao dizer que não devemos apegar aos escritos dos pioneiros que fundaram nossas doutrinas, e que não devemos dar atenção aos pioneiros adventistas, vocês infelizmente estão agindo como cegos. Estão negligenciando a palavra de Deus, e também desprezando os testemunhos do seu Espírito, através de sua mensageira, e os homens a quem Deus guiou. Não dá atenção aos pioneiros? Não é esse o conselho de Deus. Observe. Deixem os pioneiros identificar a verdade. Eu estou instruída a dizer que a voz deles deve ser ouvida. Eles devem prestar os seus testemunhos sobre o que constitui a verdade para este tempo. Eles conheceram o quanto custou pesquisar a verdade, como um tesouro escondido. Eles lutaram para estabelecer os fundamentos de nossa obra. A palavra que me é dada é esta. Deixem o que estes homens têm escrito no passado ser reproduzido. Ellen White em Conselho para Escritores e Editores. Página 31, 32. Em 4 de maio de 1905. O próprio Deus está nos dizendo que a voz dos pioneiros deve ser ouvida, que devemos deixar que eles identifiquem a verdade. Esse é o testemunho claro da mensageira do Senhor. Isso porque foi Deus que guiou os pioneiros na construção das principais doutrinas. O Daniel, o Valério e outros irmãos do MV dizem que os pioneiros estavam errados, e que não devemos dar atenção aos pioneiros. Porém, de acordo com a mensageira do Senhor, esses irmãos estão realmente em rebeldia contra Deus, e acusando o próprio Deus de estar errado. Em quem você vai acreditar? A ordem é para tomar a palavra de Deus e crer na palavra dos pioneiros. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens, a quem Deus estava dirigindo, para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante, passo a passo, no próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra, devem tomar a palavra de Deus, e crer na palavra deles. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 111. Então está claro, a voz dos pioneiros deve ser ouvida, e devemos crer na palavra deles, com relação às doutrinas estabelecidas por eles. Se dermos ouvidos ao Valério, ao Daniel Silveira, e todo o pessoal do MV e AG, teremos que rejeitar os testemunhos. E se ficarmos com os testemunhos, teremos que rejeitar o Valério, o Daniel Silveira e todo o pessoal do MV e o IAG. Não temos outra alternativa. Eles não estão obedecendo o conselho de Deus. Agora, atenção para essa pergunta. O que a Bíblia fala sobre os pioneiros adventistas e suas obras, seus escritos? Você sabia que os pioneiros fundadores do movimento adventista são bem-aventurados por 2 vezes, na profecia bíblica? Uma no livro de Daniel, e outra no livro de Apocalipse. Pois esses 2 livros se complementam, e se completam. Daniel é a profecia, e Apocalipse é a revelação, ou o cumprimento das profecias de Daniel. Daniel 12, 11 e 12, diz: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Temos aqui uma profecia de tempo, que sem dúvida, devemos aplicar o princípio dia, ano profético, de acordo com os textos de Números 14 e 34, e Ezequiel 4, 6, cada dia, equivalem a um ano literal. Então, no ano 508 d.C., o contínuo é tirado, o paganismo. Quando Clovis, rei dos francos, obteve a vitória sobre os visigodos arianos,
passo esse decisivo para a união da Igreja Católica com o Estado, para a punição dos hereges. Foi estabelecido a abominação da desolação, o papado. Passou-se 1290 anos, que terminou em 1798. Os 1290 anos se cumpriu em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI, pelo exército francês. Mas a profecia também diz: bem-aventurado aquele que chega até 1335 anos. Tanto os 1290 anos, como os 1335 anos, iniciaram em 508 d.C., 508, mais 1335 anos, chega em 1843. Por que esta data é tão especial? O que houve nesta data em 1843 e 1844? Por que são bem-aventurados os que chegassem ao ano de 1843 e 1844? Apocalipse 14, verso 13 diz: escreve: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras as acompanham. João ouve uma voz do céu, proferindo uma bênção sobre os que, desde agora, morrem no Senhor. Quem são essas pessoas? E por que elas são bem-aventuradas? Que significa a expressão, desde agora? E a expressão, as suas obras as acompanham? Essa bênção é proferida após a mensagem do terceiro anjo, e a expressão, desde agora, refere-se aos que aceitam essa mensagem especial, que os prepara para a vinda de Cristo, mas morrem antes de sua volta. Essas pessoas são os pioneiros adventistas, e todos os que morrem na fé da mensagem do terceiro anjo. Desde agora, é o período que as mensagens dos três anjos forem pregadas, ou seja, desde 1844 em diante. Os pioneiros ressuscitarão antes da volta de Cristo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. O Grande Conflito, página 637. Outro texto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O Grande Conflito, página 643. Sobre a expressão, suas obras as acompanham, o apóstolo Paulo diz: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Romanos 14, verso 7. Quando uma pessoa morre, a sua influência não morre, ela continua a viver, reproduzindo. A vida dos pioneiros continua se reproduzindo, através de seus escritos. Deus me tem dado luz, concernente a nossos periódicos. Que luz é essa? Ele tem dito que os mortos devem falar. Como? Suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nosso trabalho, os quais conheceram o que custa procurar pelas verdades, como a tesouros escondidos, e que trabalharam para assentar os fundamentos de nossa obra. Eles avançaram, passo a passo, sob a influência do Espírito de Deus. Um por um, destes pioneiros estão morrendo. A palavra dada a mim é que aquilo que estes homens escreveram no passado seja reproduzido. Review and Herald, 25 de maio de 1905. Muito claro, os pioneiros devem falar, como? Através de suas obras, que são seus livros, suas crenças, seu entendimento das mensagens de advertência a nosso povo e ao mundo, os seguirão, e continua falando. E ainda são verdade presente o que esses homens escreveram no passado. Diz a profecia, que em nosso trabalho, devemos repetir as palavras dos pioneiros. E o que esses homens escreveram no passado devem ser o quê? Reproduzido. Em outras palavras, devemos publicar as palavras dos pioneiros, na proclamação da verdade presente. Então, se ficarmos com a Bíblia, teremos que rejeitar o Valério e o Daniel Silveira. Se ficarmos com esse ensino errado deles, teremos que rejeitar a Bíblia. Não temos outra alternativa. Eu diria que eles devem estudar a história, o crescimento das nossas doutrinas, e que entendessem que não foi feito tudo da noite para o dia, que foi um processo de anos e anos.
Os pioneiros tinham ideias confusas acerca da divindade. Isso não é verdade. Dizer que os pioneiros adventistas não tinham uma compreensão correta sobre a doutrina da Trindade, e que o entendimento adventista da doutrina da Trindade surgiu através de um longo processo de estudo, não é verdade. Não houve uma rejeição da Trindade pelos pioneiros no início, e depois uma aceitação. Os pioneiros nunca aceitaram a doutrina da Trindade, e enquanto eles estavam vivos, nunca permitiram. Observe isso. Na Conferência Bíblica de 1919, houve fortes discussões entre líderes proeminentes da Igreja, que perceberam que alguns estavam tentando trazer a doutrina da Trindade para a Igreja Adventista. A G. Daniels, como presidente, teve que acalmar as discussões, afirmando enfaticamente: não vamos votar no trinitarianismo. Extraído das atas da Conferência Bíblica de 1919. Esse fato joga por terra a mentira de que Ellen White, através de O Desejado de Todas as Nações, corrigiu a posição antitrinitariana dos pioneiros adventistas. Que é o falso argumento do Valério, observe. E que principalmente estudassem com relação ao Desejado de Todas as Nações. Esse livro ele foi fundamental para dirimir todas as dúvidas, principalmente com relação à Trindade, e principalmente tirar dúvidas de muitos pioneiros que afirmavam que Jesus havia sido criado em algum momento da eternidade. Esse argumento é inválido e incompleto. Não prova que O Desejado de Todas as Nações foi escrito para tirar as dúvidas dos pioneiros a respeito da Trindade. Pois a Conferência Bíblica de 1919 nos revela claramente que 4 anos após a morte de Ellen White, ainda não tinha sido aprovado a doutrina da Trindade na Igreja Adventista. E ainda estava longe de ser aprovada. 21 anos após O Desejado de Todas as Nações ser escrito. O pastor de Hudson Sylvanus Washburn recebeu estudos bíblicos de J. N. Andrews e foi batizada por Tiago White aos 12 anos. Ele e sua esposa eram amigos íntimos de Tiago White e Ellen White, e conviveu muito tempo com Ellen White. Ele morreu em 21 de julho de 1955, com 92 anos. Ele se opôs fortemente à doutrina da Trindade. E em 1939 ele disse: essa monstruosa doutrina da Trindade, transplantada do ateísmo para a Igreja de Roma Papal, quer se introduzir na mensagem do terceiro anjo. A Trindade está totalmente fora da Bíblia e dos ensinos do Espírito de profecia. A revelação não dá o menor suporte para isso. Essa monstruosa concepção não tem lugar no universo do abençoado Pai Celeste e seu Filho. Em Busca de Identidade, página 154. Observe que em 1939, a doutrina da Trindade estava querendo se introduzir na mensagem do terceiro anjo, mas os homens que conheceram os pioneiros não permitiram. Após a morte de Ellen White, Leroy Frum começou a promover em 1927 ideias trinitarianas. Mas houve grande oposição dos homens mais velhos, que tiveram contato com os pioneiros. Leroy Frum escreveu: meu livro, A Vinda do Consolador, foi o resultado de uma série de estudos que dei em 1927 e 28. Você não pode imaginar como fui atacado por alguns dos antigos, porque insisti na personalidade do Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade. Alguns homens negaram isso e ainda negam. Carta de Leroy Frum ao Dr. Otto Christensen, em 1960. Leroy Frum confessa que, em 1928, a doutrina da Trindade não fazia parte de nossas crenças. 30 anos após O Desejado de Todas as Nações. O pastor Benjamin G. Wilkinson, presidente do Washington Missionary College, disse em 1936, respondendo à sua carta, de 13 de outubro, sobre a doutrina da Trindade: direi que os adventistas do sétimo dia não aceitaram, e nunca aceitaram, a sombria e misteriosa doutrina católica da Trindade. Carta de Benjamin G. Wilkinson, para Dr. Tideris, 3 de novembro de 1936.
Observe que esta declaração do pastor Wilkinson foi feita enquanto ele ocupava o cargo de presidente do Colégio Adventista de Washington, onde serviu como presidente até 1946. Ou seja, em 1936, 38 anos após o desejado de todas as nações, os adventistas ainda não tinham aceitado a doutrina da Trindade. Em 1946, a doutrina da Trindade não fazia parte oficialmente de nossas crenças. 48 anos após o desejado de todas as nações. Como resultado da apostasia de homens em posições de liderança, que rejeitaram a mensagem da justiça pela fé, desde 1888, a doutrina da Trindade foi votada em 1980. Mas eles tiveram que esperar até a morte de Ellen White e de todos os pioneiros, pois eles nunca poderiam ter conseguido essa mudança enquanto eles ainda estivessem vivos. Então, o argumento do Valério, de que o desejado de todas as nações foi escrito para tirar as dúvidas dos pioneiros sobre a Trindade, não é verdadeira. Os pioneiros adventistas estudaram as Escrituras com mais diligência e por muito mais horas do que muitos do Capitólio, MV e EG. Os pioneiros não faziam nenhuma espécie de malabarismo com os textos bíblicos para estabelecer sua posição e não usaram nenhuma manobra sofisticada ou filosofia complicada. Eles aceitavam a Bíblia como se lê. Quando a Bíblia diz que há um Deus, eles aceitaram. Quando ela diz Espírito de Deus, eles não mudaram isso para Deus Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que Cristo é o único Filho gerado de Deus, eles não mudaram o significado dessa palavra, e nem disseram que estava além da nossa compreensão. Eu não posso ir além da palavra do Senhor meu Deus. Esse era o lema dos pioneiros. Um grande trabalho pode ser feito, apresentando às pessoas a Bíblia apenas como se lê. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 388. Deus lhes envia luz, para abrir-lhes os olhos. Mas recusam aceitar a palavra de Deus como se lê. Aceitam o erro, escolhendo as mentiras de Satanás, ao invés de assim diz o Senhor. Evangelismo, página 239. Os trinitarianos mudam o significado das palavras, porque discordam de suas ideias falsas sobre Deus, negando a verdadeira filiação de Cristo, como Filho unigênito, com seus malabarismos teológicos e falsos. Os que creem na palavra de Deus como ela é, andam na luz, pois a Bíblia é sua própria intérprete. Manuscript Releases, volume 18, página 145. Ellen White nos confirma que os pioneiros estudavam as Escrituras, muitas vezes, até tarde da noite. E muitas vezes, a noite toda oravam por luz e buscavam a verdade, como a um tesouro escondido. Estudavam e oravam fervorosamente para aprender a verdade de Deus. E ao jejuarem e orarem, grande poder vinha sobre eles. Cristo em seu santuário, página 10. Os pioneiros eram fervorosos estudantes da Bíblia, e conheciam muito bem as Escrituras. J. N. Andrews se dedicava intensamente ao estudo da Bíblia, muito mais do que atividade física. E em seus últimos anos, ele podia ler a Bíblia em 7 idiomas, e tinha a capacidade de reproduzir o Novo Testamento de memória. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, página 43. J. N. Andrews escreveu: a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina coragem e vergonha. Muitos dos pioneiros que compartilharam conosco essas provações e vitórias permaneceram fiéis até o fim da vida e adormeceram em Jesus. Review and Herald, 20 de novembro de 1883. A alegação de que Ellen White recebeu nova luz sobre a Trindade, o que a levou a se tornar uma trinitariana, é obviamente falsa. A luz nova não pode contradizer a luz antiga. Uma mudança de não trinitário para trinitário é um retrocesso total, e nunca pode ser chamado de verdade progressiva.
Em 1906, ela diz: "E agora, após 50 anos, declara a luz da palavra, sobre o que é verdade. A evidência dada em nossa experiência inicial, tem a mesma força, que possuía na época. A verdade, é a mesma de sempre, e nenhum alfinete, ou pilar, pode ser movido da estrutura da verdade. Aquilo que foi buscado na palavra, em 1844, 1845 e 1846, permanece a verdade hoje, 1906, em todo particular. 8 anos após o desejado de todas as nações, a verdade era a mesma. Não houve nova revelação sobre Deus. Deus não se contradiz. O que ele revelou aos pioneiros, não deveria ser substituído por uma nova revelação. Acabamos de ver uma citação de Ellen White, dizendo que nenhum alfinete pode ser movido da estrutura da verdade. Na verdade, não tem razão bíblica para rejeitar a verdade sobre o único Deus verdadeiro e seu único Filho. Os velhos marcos, as crenças antigas dos adventistas, devem ser preservados, para que não percamos nosso rumo. Manuscript Releases, volume 1, página 55, 1906. A palavra do Senhor guiou nossos passos, desde a passagem do tempo em 1844. Nós pesquisamos as Escrituras. Nós construímos solidamente. E não tivemos que destruir nossos fundamentos, e colocar novas madeiras. Carta 24, 4 de fevereiro de 1907. Agora, um fato interessantíssimo. Ellen White e Tiago White estavam em harmonia doutrinária contra a Trindade. Veja isso. Saímos em companhia de Ellen White, do irmão, e da irmã Abbey. Pegamos o trem em Bethel Creek às 13h25. Aqui, no trem, conhecemos um homem, de notáveis poderes físicos e mentais, que acabava de retornar de seu campo missionário na China. Este missionário parecia muito mais aberto em seus sentimentos do que os outros cristãos. Mas depois de nos doutrinar, Tiago e Ellen White, sobre a Trindade, e descobrir que não estávamos de acordo quanto ao assunto do seu Deus Trino, ele se empenhou em denunciar o unitarismo, que tira de Cristo a sua divindade e o deixa apenas um homem. Aqui, no que diz respeito às nossas opiniões, ele estava combatendo em vão. Nós não negamos a divindade de Cristo. Nós deleitamos em dar todo o crédito a todas aquelas firmes expressões da Escritura que exaltam o Filho de Deus. Acreditamos que ele seja a pessoa divina, referida por Jeová, nas palavras: façamos um homem. Ele estava com o Pai, antes que o mundo existisse. Ele veio de Deus, e diz: vou para aquele que me enviou. O apóstolo fala de Cristo como ele é agora, o nosso mediador, capaz de compreender nossa natureza. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tiago White, Review and Herald, 6 de junho de 1871. Observe que, tanto Tiago White como Ellen White não acreditavam na doutrina da Trindade. E que mesmo não acreditando na doutrina da Trindade, ele deixa claro que eles acreditavam na divindade de Cristo. E que Tiago White e Ellen White estavam em harmonia doutrinária. Essas e outras declarações de Tiago White são significativas, porque Willie White, filho de Ellen White, na sessão da Associação Geral de 1913, observou que seu pai e sua mãe estavam em harmonia doutrinária. Observe bem. O Senhor havia dado à irmã White uma luz clara sobre doutrinas e políticas administrativas. Como essa nova luz lhe foi dada, era mais natural que ela contasse primeiro ao marido. Assim, ele aprendeu o suficiente sobre o que lhe fora revelado para dar um novo entusiasmo e direção aos seus estudos, um novo molde e um poder cada vez maior aos seus discursos, além de vigor renovado e maior amplitude aos seus planos. E devem necessariamente concordar com os ensinamentos e planos de seu marido, na medida em que seus ensinamentos e planos foram influenciados pelo que ele havia aprendido com ela. Então, quando a irmã White foi solicitada, e foi visto que seu testemunho estava em harmonia com os planos e ensinamentos de seu marido, alguns disseram: ela é influenciada por ele. Seu testemunho é uma transcrição da mente de seu marido. Boletim da Conferência Geral,
2 de junho de 1913, página 233. Os pioneiros entenderam corretamente que todas as versões da Trindade nega que Jesus é o Filho literal de Deus, que ela acaba com a personalidade do Pai e do Filho, sendo portanto uma falsa doutrina. Como foi aprovada a doutrina da Trindade na Igreja Adventista, em 1980? Em 1980, o presidente da Conferência Geral, Neil Wilson, temendo as discussões que a mudança para a Trindade poderia ocasionar, pensou num plano para a doutrina da Trindade ser votada e aprovada, sem ninguém questionar. Entregou o livro Nisto Cremos para os delegados, pouco tempo antes da votação, para que eles não tivessem tempo de ler o livro. O pastor Colin Standish, em seu livro Os 28 Fundamentos, Apostasia Proclamada em Silêncio, na página 51, nos diz que o pastor Ralph Larson, que era um evangelista e professor de Bíblia no Atlantic Union College, sugeriu que o voto para aprovar as 27 crenças fosse adiado. Mas o presidente da Associação Geral, Neil Wilson, estava determinado a ter o assunto votado rapidamente. Perdendo o controle de suas emoções, Neil Wilson criticou severamente o pastor Ralph Larson, de maneira muito deselegante. Muitos delegados ficaram chocados. Tão grave foi a explosão do presidente, que na sessão da tarde, os delegados foram requisitados a votar na exclusão do registro do incidente nas atas da Conferência Geral em Dallas. E assim, a doutrina da Trindade foi votada oficialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Colin Standish conclui dizendo: houvesse a sugestão de Larson sido aceita, teria dado ao povo de Deus amplo espaço de tempo para avaliar a proposta. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Hoje nós vamos ponderar sobre 2 pontos a respeito da divindade triuna. Não existe divindade triuna na Bíblia. Para Andrea, divindade é uma família de deuses. Divindade não significa 3 pessoas. Tanto na Bíblia como no espírito de profecia, a palavra divindade não se refere ao conceito de uma família de deuses. Romanos 1, 20. É muito claro, veja. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, verso 20. A palavra divindade não se refere a uma família de deuses, mas literalmente significa a natureza divina. Não se refere a nenhum número. Sobre a palavra divindade, o comentário bíblico adventista diz o seguinte sobre Romanos 1:20. O apóstolo aqui fala da essência divina e da manifestação dos atributos, não da Trindade, portanto. Comentário bíblico adventista sobre Romanos 1, verso 20. Divindade não tem nada a ver com qualquer trindade, pois Paulo está falando do supremo poder do Pai, manifesto nas obras da criação. Divindade é algo que Deus possui. É um atributo de Deus, não algo em que ele é membro. Ellen White nos diz: embora Cristo tenha se humilhado para se tornar homem, a divindade ainda era sua. Sua deidade não podia ser perdida, enquanto permanecesse fiel. Sinais dos Tempos, 10 de maio de 1899. O texto diz que a divindade do Salvador é um atributo que ele possui. Além disso, as palavras "a divindade ainda era sua" mostram que a divindade é algo que ele possui, não algo do qual ele é membro. Portanto, André Amaral tem um conceito errado sobre o que é a divindade. Muitos alegam que essa doutrina da divindade triuna é a apostasia ômega. Será que realmente ela é a apostasia ômega? A irmã White não teria nos alertado de uma forma tão mais clara, tão mais abertamente, mostrando para o povo do erro dessa doutrina? Sim, com toda certeza, a doutrina da Trindade faz parte da apostasia ômega. Aconselho você a estudar melhor, sem preconceito. E você está equivocada,
ao dizer que Ellen White não nos avisou. Desde o início da apostasia alfa, nos anos 1900, Ellen White escreveu uma série de avisos, alertando os adventistas do sétimo dia, para não se afastarem das crenças que Deus lhes havia dado. Vejamos alguns desses avisos. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 197, escrito em 1904. Ellen White está avisando nesse texto que em algum momento no futuro, depois de 1904, muitos se afastariam da fé. Obviamente, eram as crenças que em 1904 eram mantidas pelos adventistas do sétimo dia. Ellen White não teria avisado os adventistas para não se afastarem das crenças, se ela não tivesse considerado essa fé como sendo a verdade. Ellen White também disse que esse afastamento das crenças seria o ômega da apostasia, que, para ela, era espantoso. Quando Ellen White deu esse aviso, era 6 anos após a publicação de O Desejado de Todas as Nações, 1898, e Ellen White não considerou as crenças fundadas pelos pioneiros como sendo falsos ensinos. Ellen White está nos avisando em 1904 que as crenças dos adventistas do sétimo dia não continham heresia, enquanto Andrea e seus irmãos de Capitólio estão dizendo que sim. Segundo Ellen White, o ômega seria a aceitação de crenças heréticas, que tomariam o lugar da fé de 1904, dos adventistas. O ômega da apostasia tem a ver com a presença e personalidade de Deus. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo. E tremi pelo nosso povo. Sabia que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Ellen White disse em 1904 que Satanás iria fazer uma reforma nas crenças da Igreja Adventista, pois ela diz que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares da nossa fé, envolver-se em um processo de reorganização. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Lembre-se, isso foi em 1904. A Igreja Adventista do sétimo dia ainda era não trinitariana. Ellen White então pergunta: se essa reforma ocorresse, o que resultaria? Observe agora com atenção o que Ellen White disse que aconteceria quando essa reforma ocorresse. Ela disse: os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria deu à igreja remanescente, seriam rejeitados. Nossa religião seria mudada. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. Observe agora esta declaração impressionante. Ela disse: os princípios fundamentais, que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos, seriam tidos na conta de erros. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203. O que os pioneiros ensinaram sobre Deus, Cristo e o Espírito Santo, foram descartados e substituídos por outros ensinamentos. Esta é obviamente uma reforma nas crenças, cumprindo a profecia. As crenças que foram totalmente descartadas, ao longo dos anos, são aquelas que dizem respeito à presença e personalidade de Deus. 2 áreas foram atacadas por Satanás. Uma área diz respeito ao santuário, que revela a personalidade do Pai e do Filho, 2 pessoas vivas. A outra área diz respeito a nossas crenças sobre a presença e personalidade de Deus. E ao contrário do que a Andrea diz, Ellen White nos alertou de maneira clara para não acabar com a presença e personalidade do Pai e do Filho. Observe com muita atenção as próximas declarações de Ellen White. Aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus, ou de Cristo, estão agindo como cegos.
estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. Recebereis poder. Página 235. O texto deixa claro que um dos pilares da nossa fé, um dos velhos marcos, é a compreensão do santuário e da personalidade de Deus e de Cristo. Este é um dos principais pilares da fé adventista. É um fato que a doutrina da Trindade elimina claramente esse pilar. A verdade sobre Deus e seu Filho é vista no santuário. Ellen White disse claramente que os pilares da nossa fé incluíam o entendimento da personalidade de Deus ou de Cristo. Isso tem a ver com identidade, tem a ver com quem é Cristo e quem é Deus. Este é o principal pilar da fé adventista. Sobre esse pilar, Ellen White diz claramente: o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não na personalidade. Olhando para o alto, página 361. O texto é claro que Jesus é o Filho de Deus. E depois diz que ele é Deus no infinito, porque Jesus é o Filho gerado de Deus, e por isso, Jesus herdou a natureza infinita do Pai. Mas observe que Ellen White conclui dizendo que Jesus não é Deus na personalidade. Somente o Pai é Deus na personalidade. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus no infinito, mas não na personalidade. Na personalidade, o Pai é Deus no infinito, pois ele sempre existiu. Jesus é Deus no infinito, na natureza, porque ele herdou a natureza infinita do Pai. A personalidade de Cristo teve um começo. Jesus é Deus no infinito, porque seu Pai é eterno. Ele veio do Pai que sempre existiu. Ele saiu do Pai, e por isso, é da mesma natureza de Deus, e da substância do Pai. E assim, por sua substância, é Deus no infinito. Jesus não é Deus na personalidade, porque ele foi gerado, e sua personalidade teve um começo. Sua personalidade começou quando ele foi trazido de seu Pai, como o primeiro nascido do céu. Os pioneiros estavam todos em harmonia com respeito à personalidade de Deus e de Jesus. O pastor Waggoner expressa a mesma ideia de Ellen White. Embora ambos sejam da mesma natureza, o Pai é primeiro no tocante ao tempo. Ele também é maior pelo fato de que não teve início, enquanto que a personalidade de Cristo teve início. Sinais dos Tempos, 8 de abril de 1889. A doutrina da Trindade elimina essa verdade. Ellen White continua alertando claramente. Rejeite todas as formas de erro, mesmo que seja coberto com uma aparência de verdade, que nega a personalidade de Deus e de Cristo. Review and Herald, 31 de agosto de 1905. A questão do santuário é uma doutrina clara e definitiva, como a mantemos como povo. Você não está definitivamente claro sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Você praticamente destruiu o próprio Senhor Deus. Carta 300 de Ellen White para Kellogg, em 1903. Você entendeu isso? A personalidade de Deus é tudo para nós como povo. Observe que não houve menção à personalidade do Espírito Santo, porque no santuário só aparecem duas pessoas vivas, o Pai e o Filho. E realmente, se fosse uma coisa errada, ela não deixaria o povo de Deus em trevas. Como vimos, ela não deixou o povo em trevas. Ellen White deu vários avisos sobre a apostasia ômega. Os capítulos 24 e 25 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, inteiros, tratam desse assunto. Seria bom o pessoal do MV e Capitólio dar uma olhadinha lá. Ela faz afirmações muito trinitarianas. Ela usa termos em seus escritos como trio celestial, tríplice poder, terceira pessoa da divindade. Você está equivocada. Hoje, muitos acreditam erroneamente que essas citações dizem que o Espírito Santo é um terceiro ser, quando na verdade, ela ensinou que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que vem a nós através de seu Filho. Quando Ellen White diz trio celestial, três poderes, terceira pessoa, refere-se ao Espírito de Cristo, e não a outro ser. Ao olhar o que ela escreveu sobre esse ponto, verificamos que ela afirma claramente que o Consolador
é o Espírito de Cristo. O Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. A terceira pessoa é o Espírito de Cristo. O terceiro grande poder é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo dado no Pentecostes era o Espírito de Cristo. O Espírito Santo que Jesus soprou sobre seus discípulos era seu próprio Espírito. O Espírito Santo que Cristo enviou para se representar era seu próprio Espírito. O trio celestial é o Pai, Filho e Espírito de Cristo. E ela revela repetidamente que existem apenas dois seres. Tudo o que você precisa fazer é querer a verdade e parar de ler essas citações com a mentalidade de um trinitário. Os pioneiros não tiveram problemas com essas poucas citações, porque sabiam quem é o Espírito Santo, e nunca as leriam da maneira errada. E ela diz, somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Para um estudo completo, veja esse estudo em nosso canal, na parte 7. Vamos deixar essas questões de lado e vamos se juntar para proclamar a mensagem presente, as 3 mensagens angélicas. Você está pregando um ecumenismo. Vamos deixar as diferenças de lado, vamos nos unir para proclamar a verdade. Mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mensagens escolhidas, volume 3, página 412. Vocês aceitaram a doutrina do anticristo. Essa doutrina nega que Jesus é o Filho de Deus, e portanto está sendo anticristos com ele. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. História da Redenção, página 324. Para a questão de doutrina é a lei e ao testemunho, tá bom? Somente escritos inspirados. Não se confunda com pioneiros, deixa para lá. Bíblia e Ellen White é mais que suficiente, tá bom? Esta conclusão não é verdadeira. Ao dizer isso, você está negando os testemunhos de Ellen White, de que Deus guiou os pioneiros na formação das nossas doutrinas, e que os pioneiros não seguiram a Bíblia e os testemunhos. Portanto, se ficarmos com o Daniel Silveira, o Valério, a Andréa, Potágora e o Maicon, teremos que rejeitar a Bíblia, os testemunhos e a fé dos pioneiros. Se ficarmos com a Bíblia, os testemunhos e a fé dos pioneiros, teremos que rejeitar o Valério, a Andréa, Potágoras e o Maicon. Não temos outra alternativa.